Shalom, shalom. Graça e paz a todos os nossos amados amigos, nossos irmãos, nossos discípulos. Você que foi convidado a participar dessa célula online nas nossas quartas-feiras, nós temos um encontro marcado aqui através das redes sociais, Ministério Sincero Adoração, pelo Facebook, YouTube, pelo Instagram. Então convido você a curtir, comentar e compartilhar para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis com essas palavras de vida eterna. Nós estamos aí numa série muito linda, o Evangelho Puro e Simples, agora com as parábolas do Senhor Jesus. Esta série que nós temos aí 40 parábolas de Jesus e mais nós temos bastante informação, bastante conhecimento, bastante palavra de Deus para a nossa vida. Então convido você que não assistiu as parábolas anteriores que você assista, né? Então nessa noite nós temos as parábolas de Jesus, a rede. Então convido desde já que você ore juntamente comigo neste momento, em favor da sua casa, da sua família, em favor dos líderes, dos pastores, de todos que neste momento estão sendo representados pela minha vida e pela sua vida. Nossos amigos, nossos irmãos que estão hospitalizados, desde já agradecemos a Deus por ouvir as nossas orações. Temos a nossa querida irmã Magda que precisa das nossas orações, que está ainda internada. Temos o nosso querido pastor Adriano que graças a Deus já está fora da UTI, já está bem se recuperando praticamente, logo vai ter alta. Que Deus abençoe a vida do nosso querido pastor Adriano. Então continuamos orando pelos nossos irmãos, Paulo Semin, a nossa querida irmã Cláudia, o seu Paulo, enfim, a todos que estão nas orações, nos nossos grupos de oração dos homens e das mulheres, ok? Oramos ao Senhor. Altíssimo e soberano Deus, neste momento te damos graça pela nossa vida, pela nossa saúde. Apresentamos a Ti, Senhor, a Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos que neste momento estão necessitando das nossas orações e intercessões. Pai, pedimos a Ti porque queremos, Senhor, a Deus, que eles permaneçam conosco para continuar esta boa obra, para que possam, Senhor, a Deus, as suas vidas louvarem e engrandecerem o Seu santo nome. Assim, Senhor, oramos pelos pastores, pelos líderes, pelas autoridades constituídas, por todos aqueles que trabalham, Senhor, na segurança pública, na área da saúde. Guarda-os, proteja, os livre de todo mal e de tudo que não provém de Ti. Assim, Senhor, ó Deus, nós ministramos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia na direção dos nossos pastores, dos nossos discípulos, os 12 da primeira e da segunda geração, a todos os líderes, Senhor, ó Deus, a todos que atuam, Senhor, no Ministério Sincera Adoração, na área do louvor, na área do teatro, na área da dança, na área, Senhor, das crianças, ó Pai, os professores, ó Deus, os que cuidam da igreja, os líderes de célula, a todos os discípulos nós ministramos e pedimos, Senhor, os abençoe, os guarde, os proteja e os livre de todo mal. E a todos que neste momento, Senhor, que necessitam de um milagre na direção da sua vida, assim possam ser alcançados mediante a fé, mediante, Senhor, a confiança plena em Ti, segundo a Tua boa vontade e o Teu querer, ó Pai. Assim, Senhor, que não haja, Senhor, nenhum mal, Senhor, ó Deus, na nossa direção, ó Deus, em o nome de Jesus. Que todos possam guardar a Tua palavra e entender e compreender os mistérios do reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Ok, pessoal, então vamos lá. Você aí que está em casa, no conforto da sua casa, preste muita atenção agora. Temos mais a continuação das parábolas de Jesus, começando pelo Evangelho de Mateus, o Evangelho do apóstolo Mateus, né? Então vamos lá. Veja comigo aí. Bíblia e mente aberta, papel e caneta na mão. Veja essa imagem, né? As parábolas de Jesus, a rede. Olha que bonito ali, ó, o pescador lançando a rede. É importante a gente sempre destacar que dos 12 apóstolos, 9 eram pescadores, né? Então, ó, as parábolas de Jesus, a rede. Então, essa é a nossa série que nós estamos trazendo aqui todas as quartas-feiras, que é as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, a rede. Veja essa terceira imagem aí, uma grande rede, vários peixes ali, olha só, né? Um pessoal puxando uma rede com dezenas ali, por que não dizer centenas de peixes. É bem isso aí mesmo que nós vamos falar nessa noite. Acompanhe comigo, escrito está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 51. Igualmente, o reino dos céus ele é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E ela estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos, os bons e os ruins. Porém, eles lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes.
Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? E eles responderam: sim, Jesus, nós compreendemos. Que legal, né? Vejam só que Jesus ele está finalizando ali a sua 7ª parábola no Evangelho de Mateus. Quando os discípulos se reúnem ali ao redor dele na praia, ele começa a ensinar através de parábolas. Assista as demais parábolas e você vai entender cada uma delas, e todas elas estão interligadas. E nessa 7ª nós vamos ver um fechamento muito importante, muito interessante, que o Senhor Jesus ele traz uma compreensão aos discípulos de sua época através das parábolas e aos discípulos atuais, a minha vida e a sua vida, ok? Então aqui ele faz um fechamento muito interessante. A rede, assim é o reino de Deus, assim é o Evangelho. O mar, nós vimos na célula anterior, que o mar é o quê? O mar é as nações, povos e línguas. Então nós compreendemos e entendemos que o Evangelho, o reino de Deus, ele é como uma rede lançada ao mar para pegar ali várias qualidades de peixes. Há peixes bons e há peixes não tão bons. Os bons são aqueles que têm mais aproveitamento, seja da sua carne, seja de todo o seu corpo. E aqueles que são maus, aqueles que têm muito espinho, aqueles que não têm muito aproveitamento. Então, esse faz uma distinção nesse sentido. Assim é o reino de Deus. Vamos ver o que nos mostra a próxima slide ali, ó. O reino de Deus é semelhante. Veja Jesus falando aos seus discípulos e assim ele fala a minha vida e a sua vida. O reino de Deus é semelhante. Olha o que eu coloquei aqui, ó. O reino de Deus ele é semelhante, veja que das 7 parábolas, 6 anteriores que nós já estudamos, que nós já vimos, que nós já lemos e compreendemos, nós temos a primeira parábola, Mateus capítulo 13, o semeador. E na sequência nós temos a 2ª parábola, o outro semeador, conhecido como a parábola do joio e do trigo. A 3ª parábola é o grão de mostarda. A 4ª parábola é a parábola do fermento, que nós falamos. A 5ª parábola é a parábola do tesouro escondido. A 6ª parábola, que nós falamos semana passada, é a parábola da pérola de grande valor. E hoje nós estamos fazendo esse primeiro fechamento da 7ª parábola com a rede. Veja que interessante isso, né? O 7 ele tem uma simbologia muito importante bíblica, a numerologia bíblica, né? O 7 ele significa a perfeição, o fechamento. Então, essa parábola da rede, ela também traz essa compreensão e esse entendimento que há um fechamento nesse sentido, desde a primeira parábola do semeador até a 7ª parábola da rede. Vemos que o entendimento que nós entendemos até agora, que a semente é a mensagem. A semente é a mensagem, é esse entendimento que nós temos do Evangelho do Reino de Deus. E os trabalhadores, quem são eles? São os mensageiros, que é o joio e o trigo, né? A terra é o coração dos homens, e o crescimento externo e interno do Reino de Deus, da lavoura, é o alcance desse Evangelho às nações, aos povos, a todas as línguas. E a colheita são a colheita dos frutos da lavoura, né? De onde foi semeado esta parábola. Veja esse próximo slide ali, ó. Você entendeu? Será que você entendeu? Lembra a pergunta que Jesus fez para os discípulos? O que ele disse? Olha, eu falei de todas as 7 parábolas, e agora? Vocês entenderam o que eu falei? E o que eles disseram? Sim, Jesus, nós entendemos, nós compreendemos. Então vamos ver aqui, ó. O reino de Deus, o que eles entenderam naquele período e que eu e você precisamos também entender hoje. O que eles entenderam? Todos entenderam que existe um começo, que existe um meio e que existe um fim. Jesus Cristo, ele fala através de parábolas de coisas do reino com coisas comparativos que as pessoas podiam entender naquela época. E é o que ele faz. Ele usa o exemplo e usa o comparativo, ele traz as suas parábolas comparando o reino de Deus àquilo que eles tinham de conhecimento naquela época. Estamos falando há quase 2000 anos atrás, onde a agricultura era extremamente forte, onde a pesca era extremamente forte. E assim ele traz esses comparativos nesse sentido. Veja ali, ó. Começo, o plantar, a escolha da semente boa, a escolha
esta mensagem, que é uma mensagem do Pai, do reino de Deus. Eles entenderam que no começo é importante fazer essa escolha, qual é a mensagem, a semente ruim, a falsa mensagem do diabo, que está muito clara nas duas primeiras parábolas, do semeador e do outro semeador, que é aquele que semeia o joio. E no meio, eles entendem também, pela questão da agricultura muito forte naquela época, que o crescer, que tudo existe um tempo, não é de hoje para amanhã, existe um tempo para todas as coisas. Então plantou-se a semente, escolheu-se a semente, sabe a mensagem que vai plantar, a semente que vai plantar, existe o quê? O crescimento, o amadurecimento, o desenvolvimento da semente, que de semente ela tornará-se planta e consequentemente frutos. O crescimento desta semente, externo e interno. Isso está muito claro nas 4 parábolas na sequência, que é o grão de mostarda, o crescimento externo do reino de Deus. Na segunda parábola, que foi a parábola do fermento, que é o crescimento interno do reino de Deus, e na sequência mostrando quais são o bom e o que não é bom, que é o tesouro escondido, Israel, e a parábola de grande valor, que é a igreja. Então, começo, o meio, e as parábolas também mostram que existe o quê? Um fim, que é o colher. Então eles compreenderam claramente, ficou muito claro para eles há 2000 anos atrás, e precisa ficar muito claro para mim e para você, que Jesus, tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. A mensagem que ele está trazendo, as boas novas do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, ele tem um começo na minha vida e na sua vida, ele tem um meio, um crescimento, um amadurecimento, que nós vamos desenvolvendo e nos apropriando através da revelação da palavra pelo Espírito Santo de Deus, e também haverá um fim das situações desta vida, daquilo que nos afasta, nos distancia de Deus, aquilo que tenta nos afligir, nos atacar, nos prejudicar de alguma forma ou de outra, seja na carne, seja no espírito, tudo tem um fim. E ali eles entenderam que é o quê? É o colher. Os frutos bons, eles vão para o celeiro, e os frutos maus vão para onde? Vão para o fogo. E isso está muito claro em 2 parábolas. Na primeira parábola do joio e do trigo, e consequentemente nessa que nós estamos lendo nesta noite e estudando nessa noite, na parábola da rede. Ok? Então, é isso que eles entenderam, meu querido. É isso que você e eu precisamos entender, que as parábolas ela têm essa simplicidade. O evangelho ele é extremamente puro e simples. Puro e simples. Então eu e você precisamos entender aquilo que o Senhor está nos falando, aquilo que Ele quer que nós sigamos, aquilo que Ele quer que nós façamos para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Acompanhe comigo a próxima ali. Conclusão. Olha só. Então depois que você tem um entendimento, vejam como essa imagem, como eu gosto de trazer essas imagens para sua reflexão, para o seu entendimento, para a sua compreensão. Olha, conclusão. Então vamos lá para a conclusão. A rede. Conclusão. A pregação do evangelho no mundo não converte o mundo. Isso é fato. Antes, é como uma enorme rede que alcança todo tipo de peixe. Pessoas, Alguns bons e outros maus. A igreja, quanto entidade, está repleta desses peixes, bons e maus, verdadeiros e falsos cristãos. Qual deles você é? Quando Jesus Cristo voltar, ele irá separar os verdadeiros dos falsos discípulos. Isto é, o que vai acontecer com aqueles que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Uns vão para o celeiro e outros vão para o fogo. Ok? Então aqui essa pequena parábola de 3 versículos, trazendo esse entendimento e essa compreensão, fazendo um fechamento dessas 7 primeiras parábolas do Evangelho de Mateus, nos mostrando da semente, nos mostrando do semeador, nos mostrando do crescimento interno e externo do reino de Deus, do Evangelho, e mostrando também as consequências, o amadurecimento, o crescimento e a separação daquilo que é bom e daquilo que não é bom, dos discípulos verdadeiros e dos discípulos falsos, daqueles que são transformados de dentro para fora pela boa semente ou aqueles que se deixam dominar pela má semente, aqueles que se tornam trigo ou aqueles que permanecem joio. Então,
esse crescimento, esse entendimento, esta rede que pega grandes peixes nos mostra isso, que eu e você precisamos entender e compreender como nós estamos, como que nós estamos crescendo, como que nós estamos nos desenvolvendo, como nós estamos amadurecendo, quais são os frutos que nós estamos produzindo, se é o do evangelho verdadeiro, puro e simples, ou se é do evangelho falso, daquele de commodities, aquele de benefícios, aquele que só pensa nas coisas desta terra, ou aquele evangelho que está ligado diretamente à eternidade, ao trono de Deus. Então é isso que nós precisamos entender e compreender. Então, quando Jesus perguntou àquelas pessoas naquele dia, eles disseram: vocês entenderam? E eles disseram: sim, nós compreendemos, porque isso faz muito parte da nossa vida, o plantar, o cuidar, o cultivar e o colher, o cuidar, faz muito sentido para nós esse comparativo do reino de Deus, da mensagem, da ideologia, dos princípios, dos valores que é preciso ter. Então ele mostra isso claramente, as pessoas entendem. E as outras referências são do mar, são da ostra, que é da pesca, que são dos frutos do mar, que também era muito comum, muito entendido por eles na sua época, e que hoje eu e você precisamos compreender de forma muito clara, que eu e você somos a pérola do Senhor, somos a igreja do Senhor, quando nós permitimos que realmente o Evangelho nos transforme de dentro para fora, não de aparência apenas. A aparência para nada vale, disse Jesus, esse corpo para nada vale, mas o que conta é aquilo que está no nosso coração, e aquilo que está no nosso coração cheio, está o nosso coração, a nossa boca fala, o nosso corpo demonstra, as nossas ações demonstram daquilo que temos, dos valores, dos princípios que regem a nossa vida, que são bases da nossa vida. Amém? Então esta parábola, essa célula nesta noite, ela tem esse objetivo de nós, célula a célula, falarmos de cada uma das parábolas. E neste momento, hoje nós estamos fazendo o fechamento das primeiras 7 parábolas. Semana que vem nós vamos falar de uma outra parábola que também traz um entendimento, uma compreensão muito linda acerca do início que o Senhor Jesus estava trazendo o conhecimento do reino de Deus aos seus contemporâneos e hoje às minha e a tua vida. Amém? Então quero que você guarde esta palavra, quero que você entenda, quero que você medite, quero que você leia e releia. Se você não assistiu às células anteriores, volte, retorne, assista, todas elas vão te trazer um conhecimento, um entendimento da palavra do Senhor, porque são palavras de vida eterna. Amém? Então quero que você olhe aí o próximo slide. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Amém? Então, quero me despedir de você nesta célula, hoje uma célula bem curtinha, mas para que você tenha tempo de ler, estudar, rever todas as células, esta célula e assim por diante, e ter esse entendimento, ter essa compreensão. Você necessariamente não precisa concordar comigo, mas você precisa concordar com a palavra. E para concordar com a palavra, você precisa ler, você precisa estudar. Então, você olha e lê na sua Bíblia. Na sua Bíblia, leia Mateus capítulo 13, versículo 1 até o capítulo e versículo que nós lemos hoje. Todas elas dentro do capítulo 13. E semana que vem nós estaremos falando da última parábola deste capítulo. Nós temos 20 parábolas, se eu não me engano, dentro do Evangelho de Mateus. Então são várias parábolas. Então vai ser muito bom nós darmos essa continuidade das parábolas de Jesus. Ok? Lembrando a você que não é inscrito no nosso canal, então se inscreva no nosso canal para receber as notificações. É fundamental, importante que você curta e comente dentro deste material, desta célula, dentro dos cultos, dentro dos seminários, de tudo isso. Por quê? Para que haja uma valorização e o próprio YouTube possa indicar os nossos vídeos, indicar este material que nós fizemos com amor e com carinho a demais pessoas quando elas procuram sobre estas temáticas, que possa estar lá referenciado pelo YouTube a pessoas que têm esse interesse por essas temáticas que nós estamos aqui trazendo esse conhecimento, essas palavras de vida eterna a todos nós neste exato momento, ok? Então conto com a sua compreensão, conto com a sua colaboração, que você possa nos ajudar, que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Curta, não se esqueça disso, comente e compartilhe essas palavras de vida eterna, ok? Domingo nós temos o nosso culto às 9h30 da manhã e à tarde às 18 horas, então
compareça. Nós estamos aqui com todos os protocolos de segurança, então venha, compareça, esteja junto conosco no culto presencial, e você que por um motivo ou outro não pode estar de forma presencial, nos acompanhe de forma online pelas nossas redes sociais, através do YouTube, do Facebook, e também possa estar compartilhando essas palavras de vida eterna aos demais. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.